Olá, continuando o nosso assunto sobre a voz. Como eu disse, no primeiro momento, a voz ela é criada por um corpo. Então ela tem 3 pontos fundamentais para o começo da construção de uma voz, que é o corpo, o ar e o texto. São principais, fundamentalmente principais. Há outras maneiras? Sim. Há outras camadas? Sim. Mas na preparação desses 3 pontos, que já é bastante coisa, eu acho assim que dá para se começar uma pesquisa e um descobrir também das vozes. Então a primeira coisa é o corpo, que a gente fala da biomecânica. Depois é o ar, que se trata dos músculos, das questões físicas específicas de sustentação da voz, que são os músculos principais, a base, o sistema respiratório de reserva de ar, e também como que funciona esse atrito que é ali nas pregas vocais, como que é, porque é importante saber como é, para que nós possamos assim ter assim uma noção bem clara do que acontece no nosso corpo ao produzir um som, a produzir uma voz, porque se nós usarmos essas ferramentas, não sabendo, talvez nossa voz ela pode ter um tempo determinado de existência também. Acontece muito isso. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento de que os professores, principalmente da rede pública, que eles têm que ser readaptados, eles têm que sair da sala de aula porque não usam adequadamente, vamos colocar assim, que é adequadamente a voz. Então há ali um cansaço, uns calos nas pregas e a voz vai sumindo. Então alguns professores têm que se retirar da sala de aula porque não tem condições de produzir mais a sua voz, causou uma doença, então eles têm que ser readaptados. Então a primeira coisa que a gente vai falar é da biomecânica, mas para eu falar da biomecânica eu tenho que falar também de quem é que começou essa história. Alguém começou essa história de perceber de que a biomecânica é importante para o teatro. Então, se é importante para o teatro, é importante para a voz também, que é o Meyerhold. Que Meyerhold, quem é Meyerhold? Ele, para dar um contexto mais ou menos assim, ele foi companheiro do Stanislavski, ele desenvolvia um trabalho com Stanislavski, eles se separaram por uma questão mais política do que artística também, e como eles eram bastante politizados, então eles se separaram ali por algumas divergências, mas uma coisa os unia, que era a arte. Então eles sempre estavam ali trocando informações e observações também sobre o fazer teatral. Meyerhold ele começou com a biomecânica na questão de sistematizar as ações, ou melhor, as reações do ator em cena, de partiturar, de sistematizar, de colocar uma forma adequada para o movimento do ator e o seu deslocamento no palco. Por que isso se torna tão importante para a voz? Porque a voz ela é gerada por um corpo em movimento. Tudo que nós temos, à nossa volta, está sempre em movimento. Porque se não tem movimento, não tem vida, não tem uma existência completa na sua plenitude. Então, o Meyerhold ele sistematizou isso. Por que sistematizar tanto
né, o trabalho, é transformar o trabalho mecanicamente, é fazer com que o nosso trabalho fique mecânico. Não. Esse é o maior desafio nosso, é de superar a forma. Tem um artista, escultor, que eu tive acesso, ele começa o estudo dele falando uma frase que eu nunca mais vou esquecer, né? Que a forma ela se esgota nela mesma. Então, como é que a gente consegue superar a forma? Como é que a gente consegue entregar ao nosso público, ao nosso espectador, algo a mais do que a forma? Porque pensar na forma é muito importante. Nós temos que esgotar as possibilidades da forma, as possibilidades do movimento. Por que isso, né? Quando isso acontece, nós percebemos assim de que nós somos obrigados a fazer decisões de como fazer, né, para que a gente consiga tomar essas decisões que nos obriga a decidir. Para que a gente pare um pouco, fazer a coisa mecânica, aí depois uma coisa pensada, para que a gente não pense mais nisso, para que isso fique espontâneo, que isso fique orgânico. Mas para que isso aconteça, nós temos que superar a dinâmica desse movimento. Nós temos que tê-lo assim, educado o nosso corpo. O nosso corpo ele tem que ter registrado essa memória do movimento. Existe também a memória muscular, né, que foi descoberta um tempo depois, né? A ciência forense ela até estuda muito isso, né? Que as pessoas com alguns hábitos eles criam memórias. O músculo contém memória e a gente tem uma mania de pensar de que a memória é uma coisa do cérebro, somente do cérebro, que é uma função principal do cérebro, que é uma função de memorizar as coisas. O nosso corpo também memoriza coisas. O nosso corpo tem memória. É muito importante a gente saber disso. Eu acho que Meyerhold ele sabia disso, ele já estava querendo colocar isso, né, para o conhecimento. Né, e depois dele foi descoberto que isso realmente é muito importante e é sabido de todos que o nosso corpo ele tem memória. O nosso corpo reserva memórias. Memórias múltiplas, memórias do agora, do antes, dos nossos ancestrais. Nós trazemos informações dos nossos ancestrais. Então é importante que a gente partiture o nosso corpo para que a gente não pense mais. Que não seja aquela coisa assim da gente estar pensando no que vai fazer, né? Isso acontece bastante quando a gente assiste uma apresentação de dança, que são alunos ali que estão não muito tempo no processo de dança, no processo da coreografia, a gente percebe que eles estão ainda contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Então, e o que isso nos favorece? Quando a gente não pense mais, quando a gente não está pensando mais nesses movimentos, nesses tons, nesses ritmos, nós passamos a construir propósitos. E até mesmo esses movimentos até revelam o que o movimento é ou significa. Ele até ressignifica essa forma. Para que a gente possa conquistar uma coisa assim de que a gente busca bastante, que é atingir o outro não só pela forma, mas o que é que vem depois da forma. Quando a gente supera a forma, a gente entra em outro lugar, em outro estado de trabalho, né? Então nós temos que pensar de que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho assim rotineiro, que a gente vai até mesmo assim ficando meio cansado daquilo, né? Tanta repetição. Eu quero dizer uma coisa da repetição, que por mais que você queira, você não consegue repetir a coisa. Por quê? Porque
de tanto fazer, você começa a fazer de maneiras diferentes. Você para de pensar e aí o que acontece? A gente não vai conseguir repetir as coisas, porque nós vamos dormir diferente, nós vamos comer coisas diferentes. Não será o mesmo ar que a gente vai estar respirando, não vai estar no mesmo momento. O clima à nossa volta não vai estar igual. Nós estaremos com mais experiência e é isso que a sistematização nos dá, experiência. A repetição, digo que repetição não no que a gente pensa de fazer igual, porque a gente não vai conseguir isso, mas fazer de novo. O fazer de novo já está propondo um novo. Então nós temos que saber que a gente está fazendo de novo. É novo o que a gente está fazendo. E a gente começar a reparar nessas coisas. Então isso é bastante importante. Eu sei que não é fácil, mas eu tive a honra, né, de presenciar, desculpa, a honra de presenciar uma palestra no Clube de Astronomia de Cambuí. É uma cidade pequena que não tem assim uma... Como que eu vou dizer assim? Não tem assim... Não posso dizer uma importância, mas não tem uma... As pessoas não olham muito para ela, mas ali acontece uma coisa que é bastante legal, que é um clube de astronomia e que ali tem pessoas muito inteligentes, muito capazes. E eu tive, eu acho que assim, a sorte mesmo, né? Porque uma pessoa me disse esses dias aí que sorte é estar preparado para a oportunidade. Então isso é muita verdade. Eu estava ali fazendo um curso, dando um curso rápido ali, né, de teatro, e à noite ia pro hotel, ia ficar, já estava cansado e tal, ia pro hotel e não tinha muita coisa o que fazer naquele momento, naquela cidade. Mas tinha esse clube de astronomia que eles disseram que ia ter ali uma palestra sobre Einstein, numa galeria de arte independente, que é muito importante eu dizer isso, ela não recebe incentivo de ninguém. O dono da galeria, ele expõe os trabalhos dos artistas da cidade, que é uma galeria de arte contemporânea, né, e é uma galeria assim maravilhosa. Eu fiquei bem contente assim de participar desse momento. Então, nessa palestra, aliás, essa palestra ela foi dada por um ex-editor da revista Scientific of America. Então é uma das principais revistas, né, que existe hoje sobre a ciência. E ele estava lá, ele era da cidade, então ele sempre passa por lá, então ele foi convidado por esse grupo de astronomia e eu fui convidado, né, também para assistir essa palestra. Eu aprendi tanta coisa. E a principal coisa que esse palestrante disse que ele, quando estava fazendo essa matéria sobre Einstein, e conversou com muita gente, e ele descobriu assim, que Einstein ele dizia uma coisa que falou assim, de que nós sempre procuramos o caminho. O Einstein ele tem essas falas, né, sobre o caminho mais curto, o caminho mais longo, o caminho mais difícil, fala dos atalhos. Tem uma coisa que eu aprendi depois dessa palestra, eu falei assim, nossa, o atalho é sempre o caminho mais longo. E eu repito isso para as pessoas, né, que o atalho é sempre mais longo. Então, o Einstein disse assim que quando a gente escolhe o caminho mais difícil, ele nos proporciona o conhecimento. Ele não nos deixa pular etapas. O caminho mais fácil a gente vai pegando os atalhos, e aí isso nos rouba, nos sabota e nos tira a experiência do todo. A gente fica só com uma parte, não fica com o todo. Então, é bastante importante que Meyerhold também estava com essa, vamos dizer assim, com essa vontade de colocar no trabalho do ator, para que o ator prove o todo, que ele não perca nenhum músculo, nenhum movimento, para que isso fique ali numa forma, mas e que o ator consiga a superar essa forma. E isso não é possível se nós escolhermos o caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil é sempre o pior caminho.
né? Então a gente aprende isso, né, logo cedo, de que a gente não deve pegar atalhos. Eu acho que isso é bastante importante. A gente tem perdido, né, essa noção, sendo que a gente está criando coisas para que facilite a nossa vida, para que a gente ganhe mais tempo, para que a gente fique, né, com mais tempo. Mas com mais tempo para quê? Para não ter a experiência completa muitas vezes, né? Então talvez, né, nós temos feito algumas escolhas que não têm nos ajudado, que tem roubado de nós a experiência. Depois, né, do Meyerhold, eu queria falar um pouco também sobre o Laban, né? Eu estudei, eu tive a honra, a sorte, de novo, né, como aconteceu no lá em Cambuí, né, de eu estar na cidade, né, por um acaso, a Ashley Vanderbroek, né, que ela é professora do Instituto Baterniff de Nova York, e ela estava falando, né, do corpo, e ela comentou uma coisa, né, que para mim foi muito significativa, que ela preparou uma equipe lá do Barack Obama, e ela ficou 3, 4, não sei quantos anos, eu sei que ela ficou há muito tempo com essa equipe preparando, ajudando-os, né, a se preparar. E ela disse assim, ela compartilhou com a gente, né, que estava ali, né, naquela palestra, que aconteceu no Copan, se eu não me engano, no Copan em São Paulo, né? O nome do evento era Dança e Dança o Corpo em Novos Territórios. Então foi um presente mesmo que eu recebi de estar participando dessa conferência também. E ela compartilhou uma coisa que é tão preciosa, é muito preciosa, de que nós temos que criar o hábito de ser honestos, através do corpo, através da nossa existência. Mas o ser honesto a gente pensa que é simples, mas não é. Honestidade é a integralidade, é falar o que faz, fazer o que fala, e quando usamos a fala, o corpo completa ou vice-versa, mas é que tudo corrobora para que a minha comunicação seja não a comunicação, mas o que eu estou compartilhando seja entendido sem sombra de dúvidas, que a gente não deixe nenhuma dúvida daquilo que a gente está querendo passar, né, para o outro, entregar para o outro, né, atingir o outro, que também não é só pela forma. O Laban, ele também propõe os seus tonos, as suas rapidez, para que a gente consiga ter domínio desses movimentos, sejam eles rápidos, fortes, lentos, sejam eles fluidos, sejam eles estacado, bem determinado, mas que a gente consiga superar isso também, né? Então ela propôs isso, ela falou que muitas vezes a gente faz um movimento que a gente não quer, o corpo não está pedindo aquilo, a gente está agredindo o corpo através do movimento. Por que a gente agride? Porque a gente não educou, a gente não combinou com o corpo, a gente não... Então não é possível isso sem tempo, sem um trabalho árduo, sem um tempo com o corpo. Então é coisa assim que a gente se perde no caminho e acha que fazemos exercícios demais e a coisa está repetitiva, então ela está chata. Ela vai ficar chata sim, né? Se a gente não tiver essa percepção de que o nosso corpo, a gente precisa combinar coisas com o nosso corpo e a gente precisa passar tempo com ele, ou a gente precisa passar tempo e a gente criar essa memória muscular, também essa memória corporal, para que quando nós formos executá-lo, quando a gente for entregar isso para alguém, elas consigam perceber que a gente não está entregando só uma forma, só um jeito, nós estamos entregando algo mais, né? E para que a gente não possa usar mais. Eu entendi a intenção do ator, eu entendi a intenção, né? Nossa, ele tem teve uma intenção, ele teve...
parece-me que a intenção não acolhe, sabe? Parece que a intenção não concretiza o propósito. Me parece só, eu estou deixando de usar algumas palavras no meu trabalho, que assim, intenção, né? Intenção ainda tá no campo da tentativa, é uma coisa assim que é bem difícil a gente entender, porque entendo também que ninguém tenta nada, né? A gente só faz o que consegue. Talvez a gente não consiga fazer na sua integralidade, mas a gente consegue executar. Mesmo que seja má, uma execução ruim, nós estamos executando. Nós temos que buscar propósitos, intenções, né? Eu não sei, parece-me que não é uma boa palavra para a gente usar no nosso trabalho, principalmente artístico. Qual é a intenção da fala? Não, o que o autor diz, sabe, o que o autor quis dizer, eu não consigo entender muito isso. O autor está dizendo alguma coisa. Então eu também tenho que dizer, eu não tenho que tentar dizer, eu não tenho que ter a intenção de dizer, né? Eu estou fazendo, né, aquilo. Então, para que a gente entenda bem, né, a biomecânica e a importância do corpo, esse corpo que gera uma voz, que gera um som e que gera um conteúdo, que gera um texto, né? Não é só pela fala, mas o corpo também gera um texto. Esse texto talvez ele possa completar o sentido da fala através do corpo. E também não seria assim, não contemplaria eu não contemplaria assim esse momento sem falar também de mais duas pessoas, né, que eu tenho assim como referência, que é a Pina Bausch, que ela propõe esse corpo livre, esse corpo, sabe, sem gaiola. E até mesmo Peter Brook disse, né, que o texto para alguns atores é uma prisão, né, e que na verdade assim a gente tem que abrir a porta das gaiolas. O diretor ele tem que ajudar isso a acontecer, ele tem que incentivar de que o ator supere também a questão, vamos dizer assim, essa questão de memorização, essa questão tem que superar para que o texto fique redondo, fluido, né? E sempre que ele fica preocupado de receber uma deixa, de dar uma deixa, então ele está trabalhando muito. Por quê? Porque ele não passou tempo, ele também não criou essa memória também da memorização. E a Pina Bausch, ela toca bastante nisso, desse corpo livre. Mas essa liberdade, né, ela é bem, como que eu vou dizer assim, acho que eu vou deixar isso bem claro. A liberdade que a Pina Bausch propõe é a liberdade do corpo, mas é a liberdade conquistada, é uma liberdade construída, porque quando tem propósito, tem liberdade. Eu costumo ler e ouvir algumas coisas também de algumas pessoas, de uns pensadores que ganham ali o seu prêmio Nobel, e uma citação que eu gosto muito é de falar do Amartya Sen. Amartya Sen, ele foi o criador do IDH, que chama ali o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele diz uma coisa, e a tese dele se resume numa coisa simples, que o desenvolvimento se dá a partir do momento em que um povo, uma nação, o indivíduo, ele tem a liberdade de escolha, que é uma coisa bem difícil de nós conquistarmos. A Pina Bausch, ela fala dessa conquista, de conquistar esse corpo, que o ator ele tem que ser livre, sabe? O dançarino tem que ser livre no palco. Mesmo dentro de uma coreografia, ele tem que buscar essa liberdade. Dentro da coreografia, dentro de uma dança, de um propósito. Então, o propósito passa a ser muito importante nessa liberdade. E Amartya Sen, ele diz, e muitas vezes é difícil a gente conquistar uma, quanto mais essas duas coisas. Parece que as pessoas estão escolhendo por nós. Então, o ator, assim, esse corpo, ele recebeu uma ordem de fora.
E o diretor fala, faz assim, faz daquele jeito, faz daquele jeito, faz daquele jeito. Sim, eu acho que existe essa possibilidade, eu acho que existe até mesmo essa necessidade, né, do diretor apontar um caminho, dar a ele não uma direção. Eu acho que direção é um pouco... É difícil falar direção porque eu dirijo alguns e eu até falo com alguns atores, né, que me dão a oportunidade de dirigir algum trabalho. Eu falo para ele assim, vamos combinar o seguinte, só que se o ator não repetir entre aspas, né, se o ator não se dedicar àquele trabalho, ele sempre vai estar ouvindo a minha voz e nunca a sua própria voz. E é sempre uma voz que vem de fora. Isso não é bom para ninguém. Então o que a gente vai entregar? Vai entregar só a forma, a gente nunca vai superar a forma. O diretor ele busca a forma também para atingir o propósito, para atingir além da forma, entregar alguma coisa para o público que, que seja significativa, né? Que a gente possa suprir, superar essa forma. A Pina Bausch, ela propõe esse corpo livre que vem completar, vem dar essa coisa boa para nós, né? Tem um filme que é muito legal, Os Aeronautas, e quase no final do filme o cientista fala, né, com a pilota do balão, que é maravilhoso. Então ela fica olhando, eles estão bem altos, né? Fica olhando as nuvens, a terra, né? Os raios, as estrelas, fica olhando tudo isso. E ela pergunta para ele, né? O que você tem para dizer, né? Agora que a gente conseguiu, né? Chegar até aqui.